Escute, filho, o terreiro enorme onde eu diariamente brincava limitou-se a um pequeno espaço debaixo de uma enorme janela que se fechava por duas partes de madeiras mal acabadas, cravadas por uma tramela. Mas durante todo o dia ficavam abertas para a entrada da claridade, do sol, de ar e também para que eu pudesse ouvi-la chamar meu nome, caso precisasse de algo ou à toa mesmo. Dentro daquele enorme quarto de casarão antigo, de cumeeira de peças brutas e escuras e pé direito bem alto, estava minha mãe, acamada, com as duas pernas totalmente engessadas, e teria que ficar ali por um longo período de tempo. Eram assim que tratavam as fraturas antigamente. Esse tempo que ficou marcado em minha mente durante esses últimos dias insistiu para que exposto fosse. Era ouvir o meu nome que imediatamente largava de lado os brinquedos, maioria improvisados com recursos naturais, alguns reaproveitados e também aqueles que mais me traziam encanto, os imaginários, que só existiam mesmo na minha mente de criança, ainda não interceptada pela plena razão e consciência. Largava tudo ali, debaixo daquela janela. Corria, subia, creio que 2 degraus altos, entrava a porta dentro e em questão de segundos, mansamente e desconfiado e com muito medo, entrava no quarto, onde sem poder andar, na cama, encontrava minha mãe, que logo me dava as ordens, imperativas, como de seu costume, ou meio que forçadas, quando não havia necessidade alguma e o motivo do chamado era só mesmo para saber se eu estava ali, debaixo da janela, atento e de pronto, como me fora determinado. Com certeza, meu irmão e minhas irmãs não se lembram disso, sequer imaginam isso, mas essas cenas ainda estão evidentes na minha mente, agora de adulto. Apesar de todo esse tempo, sei que cada um deles tem em suas mentes outras cenas, outras lembranças daquele mesmo período de tempo, que apesar de muito difícil, sucedia uma fase ainda pior. Não sei precisar que a idade da minha infância era aquela. Só sei que, por não ter bem a noção das coisas, nem tampouco dos corações humanos, era eu que menos percebia e entendia aquele sofrimento que nos sobreveio. 4 irmãos sem pai, com diferença de idade de 2 anos, de um para o outro, escadinha, como diziam na época, ao léu, em um casarão enorme tipo senzala, à mercê da ajuda e cuidado dos vizinhos que, divinamente preparados, não nos deixou perecer. Compreendo hoje que este período também fez com que, precocemente, a mais velha, ainda pré-adolescente, tomasse postura e atitude de líder da família. Enquanto que nossa mãe, vítima de um acidente de carro na BR,
teve que ficar internada por muito tempo. Dizem que por 6 meses. Não sei. Sei que depois de todo aquele tempo, em uma tarde, brincávamos em uma grama, um gramado, em frente de casa e à beira da rua, quando parou uma ambulância. Um carro grande, igual carro de polícia, porém de cor branca e com uma cruz vermelha enorme na parte de trás. Dava medo em crianças. Pessoas também de branco saíram das portas da frente, abriram a porta de trás. Vi minha mãe. Sabia que era minha mãe, mas não a reconheci. Por isso, tenho por mim que havia se passado muito tempo desde a notícia do atropelamento. Naquele dia que ela teria ido buscar gás e não voltou. Agora voltava, naquela situação irreconhecível, ficou até branca e ainda com as 2 pernas totalmente imóveis naqueles canudos grossos e pesados de gesso. Talvez este tenha sido o momento mais terrível, mas também mais glorioso que eu tenha vivido até hoje. Mas minha mente, como eu, era pequena demais para tudo isso. A levaram para aquele quarto, onde permaneceria longo tempo. Ela, deitada sem poder andar, com uma varinha de ramo seco fina, sempre ao alcance das mãos, usada para coçar as pernas por dentro do gesso, mas também para me dar umas varadas. Quando nervosa, irritada, sem saber o que fazer, perdia o controle. Ah, sim, me batia. Isso era muito comum naquela época. Eu, ali sozinho, brincava sem os amigos, pois não podia distanciar daquela janela. Apesar de tudo, creio que essa não foi a maior dificuldade que a minha mãe teve que passar para que hoje pudéssemos ser o que somos. Com muita força, coragem, determinação e fé, superou aquela fase e tantas outras e viveu seu tempo de glória conosco, tendo inclusive o privilégio de ver cumprida a promessa bíblica: e verás os filhos dos teus filhos, e até mais do que isso. Hoje, é com o coração apertado, é com lágrimas nos olhos que reflito sobre este fragmento triste que junto dela eu passei, debaixo daquela janela, no meu inocente mundo encantado. Mas houve também muitos e muitos momentos bons e marcantes. Ela foi incrível, muito brava, muito arrogante, autoritária, muito diferente de todas as outras. Mas ela foi a minha mãe. Mãe que não abriu mão dos seus filhos, ainda que passasse por momentos nos quais sequer havia esperança. Eu não a trocaria por outra, nem por nada. Queria tê-la por muito mais tempo, sim, mas jamais queria vê-la sofrendo novamente, como naqueles tempos sombrios e difíceis. Por isso, não me revoltei com o Criador quando da janela dos céus a chamou pelo nome, tomando-a novamente para si. Tivemos que devolvê-la, mas fizemos isso com os corações abertos e cheios de gratidão e com a serenidade que o momento exigiu. Desde então, o melhor de tudo que minha mãe teve, ainda vivo,
permanece em mim. Obrigado, meu Senhor, pelo privilégio de ser filho da tua filha, a minha eterna mãe. Naquele tempo, o terreno enorme onde eu diariamente brincava limitou-se a um pequeno espaço debaixo de uma enorme janela que se fecharia um dia, mas ainda, outrora, estavam abertas somente para que eu pudesse ouvi-la chamar o meu nome.